ver se eu estou certo. Aqui. Tá bom. Vocês já ouviram falar bastante do vírus da dengue aqui. Em todo caso, eu vou lembrar que o vírus da dengue é um vírus de um RNA positivo, do gênero flavivírus, como nós já vimos. Nesse genoma do vírus existem 3 proteínas estruturais, que fazem parte do arcabouço do vírus. Depois 7 não estruturais, são proteínas do metabolismo. Eu estou levantando isso aqui, vou chamar a atenção para vocês desde o início, porque sempre a gente concentra que a resposta imune vão ser contra as proteínas estruturais. E a gente descobriu, isso é o fruto do nosso trabalho, que muitas das respostas também são contra as não estruturais, o que complica mais a situação e explica por que algumas vacinas funcionam e as outras não. A proteína do envelope é onde que nós temos os anticorpos neutralizantes, então sempre contra a proteína do envelope, e contra ela que a gente detecta anticorpos contra ela na parte neutralizante através do ensaio TRNT, que a Fernanda nos falou anteriormente. Então, esse é o jeito do vírus. Nós temos a proteína E, que é a principal para a neutralização, a proteína pequenininha aqui, que é a M, e as proteínas de capsídeo, e aqui dentro fica o genoma do vírus. E aqui, nessa proteína, aqui que codifica as alterações na proteína E, de substituições de aminoácidos, é que nos dão os diferentes sorotipos. Nós temos 4 sorotipos virais, que são por devidas alterações de aminoácidos na proteína E. E é importante que a gente saiba que a resposta protetora é sempre contra a proteína E, contra os diferentes sorotipos. Não vou falar sobre manifestações clínicas, que já foi amplamente conversado aqui com vocês, mas eu quero lembrar que o número de casos notificados sempre é muito menor do que os casos que realmente ocorreram. E que existem poucos casos de dengue grave, mas ocorre principalmente para quem já teve uma dengue anteriormente. Agora, para todos esse raciocínio que nós estamos conversando aqui, da inter-relação entre os diferentes flavivírus, seria importante nós termos testes diagnósticos sorológicos que nos mostrem qual é a história de um determinado paciente, para muitas das perguntas que a gente tem feito ultimamente. E o que é muito importante, e que tem chamado muito a nossa atenção, é o problema do enhancement do anticorpo, ou seja, o aumento que existe da viremia que é causada por uma pré-exposição à dengue. Então, eu explico. Quando nós temos uma dengue, por exemplo, tipo 1, nós fazemos anticorpos neutralizantes contra tipo 1. Mas nós também fazemos anticorpos contra outras áreas da proteína E ou da proteína M. Se eu estou causando isso? Essa é a minha posição aqui? Eu acho. Então, nós fazemos anticorpos que são neutralizantes contra o tipo 1, no caso do mas esses anticorpos podem se ligar, alguns outros anticorpos podem se ligar contra os outros sorotipos. E isso facilita, ao se ligarem, esses anticorpos, ele facilita esses anticorpos a interagir com o receptor da fração C das imunoglobulinas, o FC das imunoglobulinas, entrar para dentro de monócitos e macrófagos, aonde nos monócitos e macrófagos tem um lugar ideal para multiplicação viral. Então, os indivíduos que já tiveram uma vez dengue, eles na segunda vez, sendo um sorotipo diferente, eles podem ter muito mais vírus. E com isso eles vão ter todas as complicações que nós vemos aqui das dengues graves.
Isso tem sido muito discutido também, se isso poderia ser importante para a Zika, uma vez que existe reação cruzada entre dengue e Zika. Eu vou falar isso aqui porque eu fui perguntado na hora do café. Então, dengue e Zika, sem dúvida, tem reação cruzada e foram feitos vários artigos no auge da epidemia da Zika em revistas de prestígio como Science e Nature, mostrando que anticorpo contra a dengue poderia ter este fenômeno em Zika. Todos os dados que foram feitos e publicados foram in vitro, mostrando em células. E nós não temos dados clínicos pertinentes. Trabalhando com um dos colaboradores nesse trabalho que nós temos de dengue, nós acompanhamos o Maurício Nogueira, no noroeste de São Paulo, pacientes que tiveram dengue e que depois tiveram Zika, e que poderiam sofrer desse problema do enhancement. E nós não observamos na coorte lá de Rio Preto um aumento significativo da quantidade de vírus da Zika. Respondendo a sua pergunta. Porque seria isso muito importante também se nós vacinarmos com dengue e depois ter Zika. Poderíamos piorar, de certa forma, os casos de Zika. Agora, o que é importante que se leve em consideração é que essas observações elas têm que ser repetidas mais vezes, porque poderia ser uma explicação por que no Recife, ou mesmo aqui, nós tivemos tanto caso de microcefalia. Porque como era uma área que é muito exposta à dengue, pode ser que os casos de Zika que houve aqui, ou que houve também em toda a região nordeste aqui do Brasil, eles podem ter tido uma viremia mais alta por uma prévia exposição à dengue, a ser confirmado. Nós temos que ir atrás desse dado, que isso poderia explicar também o aumento de viremia, o aumento também dos casos de microcefalia. A gente fica velha, chora fácil, né? A epidemiologia a idade da a gente dengue se emociona mais, né? é muito grande. Nós sabemos que temos quase a metade da população mundial que é exposta à dengue, por volta de 2,5 bilhões nas regiões tropicais e subtropicais, e se estima, porque nós não são dados reais, mas são estimativos, que existam por volta de 300 milhões de infecções por ano. 300 milhões é um número muito grande, pessoal. É demais. E isso é estimativa anual, que leva pelo menos a 500 mil de hospitalizações por condições de risco, hemorragia e choque, e um grande número de mortes, que ainda é muito subestimado. Ela não pega muito a Europa, não. Então, né? todas essas regiões tropicais e nessa região subtropicais têm tropical, risco. né? Tropical e subtropical. Nós ainda temos poucas informações mosquito, na né? África. Que fica mais... E a gente sabe que hoje em dia os 4 sorotipos virais eles circulam em todas as regiões do mundo. Se nós Região pegarmos, tropical e subtropical. por exemplo, dengue no Brasil, existem os surtos, número de casos estavam sendo crescentes, e como vocês sabem, este ano existiu uma diminuição aparente de casos de dengue e também de Zika em todo o território nacional. Eu nunca tive dengue. Por quê? Nós podemos conversar se houve uma alteração climática ou se é porque as pessoas suscetíveis para Zika já tiveram Zika na primeira grande epidemia e que o tipo de dengue, o sorotipo de dengue mais prevalente é o sorotipo 1, já tem esgotado os suscetíveis e que agora nós vamos esperar para vir de novo que outro vírus vai aparecer, se o 2 ou o 4. Ainda especulativo, mas a observação e que os políticos adoram de utilizar, e disseram, está vendo como eu tratei bem, matei todos os mosquitos? No meu estado não teve muita Zika e muita dengue esse ano, mas isso aconteceu em grande parte dos estados da federação. Então aqui são essa distribuição dos sorotipos de dengue no Brasil. Vocês vão ver que nós tivemos muito dengue 3 no início, em 2006, aí foi diminuindo a quantidade de 3, surgiu 2,
né? Depois surgiu o 1, depois surgiu o 4 e assim por diante. E aqui também, de novo, bastante 1 aparecendo. Então, nós sempre tivemos essas vagas, isso é muito comum. Agora, quando nós olharmos a distribuição anual de casos notificados de dengue por faixa etária do Brasil, nós vamos ver que a distribuição da dengue é similar à distribuição das diferentes faixas de população. Nós temos mais dengue na idade adulta, que é a mais prevalente no Brasil, adolescentes, crianças, que é mais ou menos comum. Agora, isso está mudando, principalmente aqui no Nordeste. Eu vou voltar para vocês aqui mais para frente, porque tem tido tanta dengue aqui, que cada vez que ela está pegando um padrão mais da Índia. Teve muita dengue também, então os mais suscetíveis são as crianças, porque os adultos já foram muito expostos. Isso aí nós podemos conversar, mas imagino que seja observação de vocês aqui, né? Agora, então a resposta imune à infecção pela dengue, como eu disse para vocês, a infecção com um sorotipo de dengue desenvolve proteção vitalícia contra aquele sorotipo. A infecção primária pode predispor uma segunda doença mais grave. Isso vocês veem muito aqui. E isso é devido pelo aumento de número de cópias virais no processo chamado de enhancement viral, o aumento viral. Então, o Brasil e o mundo precisam de uma vacina de dengue, seja segura, eficaz e de preço acessível. Então, eficaz, ela tem que ser imunogênica, tem que proteger contra os 4 tipos de vírus. Ela tem que proteger contra qualquer tipo de apresentação da infecção, e a imunidade tem que ser equilibrada, duradoura e prolongada. Eu não posso ter imunidade só contra um sorotipo, porque eu vou deixar suscetível ao segundo sorotipo e ainda de uma forma mais grave. Então nós temos que buscar sempre esse equilíbrio. Ela tem que ser segura para os vacinados e para a comunidade. E para isso as cepas vacinais têm que ser bastante estáveis, inclusive em termos de produção industrial. E tem que ter um custo que seja